Então a nossa lição de hoje, amados irmãos, é a lição, a iluminação espiritual do crente. A iluminação espiritual do crente. Nós vamos estar estudando essa lição porque estamos no processo de reestudo das nossas lições, e isso é interessante para nós. A nossa introdução hoje, a iluminação espiritual do crente, diz: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma jornada, uma longa sentença assim dividida: ações de graça, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e a herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para a gente entender a nossa chamada. Nós fomos chamados para uma missão, a missão de falar do amor de Jesus, a missão também de falar das virtudes de Jesus, e nós precisamos entender bem, nós precisamos entender a nossa iluminação, porque, irmãos, devido às muitas coisas e às muitas atividades que nós temos, no nosso dia a dia, a função como pai, como filho, como esposo, como trabalhador, como dona de casa, como uma trabalhadora, uma telefonista, e assim as várias profissões, a gente precisa entender, a gente depende da iluminação do Espírito Santo para que a gente entenda o nosso chamado diante de todas essas situações da vida. A Bíblia não manda ser santo só aqui na igreja, é santo em toda a nossa maneira de viver. E quando fala em toda a nossa maneira de viver, está falando você como trabalhador, você como empregado, você como gerente, você como uma pessoa que presta um serviço, você que é assalariado, você como pai, você como filho, você como esposo, você como marido, você como esposa, ou seja, em toda a nossa maneira a gente precisa da iluminação do Espírito Santo para a gente saber se comportar. Por quê? Porque nós não somos mais trevas, nós somos luz. O crente, ele é diferente, ele tem que ser diferente em toda a sua maneira de viver, Então nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para que nós compreendamos, logo de imediato, o significado do nosso chamado, como nós devemos nos comportar. Com a iluminação do Espírito Santo na nossa vida, a iluminação espiritual na nossa vida, nós entendemos a nossa missão aqui na terra, Na política, o cristão tem que saber se comportar, ele não tem que estar preso a discussões que não levam a nada. O cristão sabe que muitas das coisas, e a vida do cristão deve ser pautada por isso, é pela fé, porque o justo vive pela fé e não pela vista, é pela fé. E a fé, ela é muito bem desenvolvida através da oração, através da atitude, mas uma atitude cristã, E a nossa lição está dividida em 3 tópicos. Aí na sua lição você vê, no primeiro tópico nós temos o quê? A esperança da vocação e as riquezas da glória. No segundo tópico nós temos a sobreexcelência, grandeza e força do poder divino. E em terceiro nós temos Cristo, nosso exemplo de exaltação. Agora, como é que estão divididos esses 3 tópicos? O primeiro tópico está dividido em 3 partes. A primeira, a ação de graça e intercessão. A segunda, a esperança da vocação. A terceira, as riquezas da glória da sua herança. No segundo tópico nós temos, na sobreexcelência, grandeza e força do poder divino, está dividido em 2 itens. O primeiro, a sobreexcelência e grandeza do seu poder. Segundo, a força do poder divino. No terceiro tópico, nós estamos também divididos em 3 tópicos, em
três subtópicos, podemos assim dizer. O primeiro tópico, Cristo, as primícias dos que dormem. O segundo tópico, Cristo elevado à direita de Deus. E o terceiro tópico, Cristo exaltado sobremaneira. No primeiro tópico, nós temos a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Amado, você em Cristo, você tem uma herança que é incalculável o valor dessa herança. Os irmãos sabem aqui que depende muito dos pais, depende muito dos pais, não podemos negar, mas a herança é uma coisa que dá muita disputa. Se você não sabia, dá muita disputa nos escritórios de advocacia, e isso depende muito desse pai, desse ente querido que tem a esposa e os filhos. Nós acompanhamos recentemente um astro, podemos assim, um apresentador da televisão que tem uma disputa aí terrível, que está dando muito o que falar nas mídias sociais, que é o caso do apresentador que morreu e os filhos, a mulher está numa briga com a justiça, numa briga judicial grande, porque ele tinha grandes riquezas, era um apresentador de sucesso, não podemos negar isso. E quando chega a hora da herança, é difícil para dividir, porque tem o testamento, tem lá o testamento é complicado. Você já assistiu em alguns filmes, episódios desse tipo em que chega o final o momento de fazer ali a herança, e às vezes é assustador saber que a pessoa que está deixando a herança está deixando lagos, vamos dizer assim, partes para outros, e para outros não vai deixar quase que nada, reparte ali no testamento. O testamento tem o poder de definir para onde vai a herança. Sim, pois bem. No caso do meu cristão, que tem algumas posses, como carros, casa, sítio, o melhor que ele tem que fazer, no caso, ele vai deixar tudo preparado, assim como sem um testamento, melhor, porque eu trabalhei com um rapaz, hoje ele está na sua idade já. Sim. Ele tem algumas coisas. Aí a gente conversando sobre o negócio de herança, quando ele falou assim: oxe, quando eu morrer, não estou nem aí. Por ele esqueci a cara do marido, não escolhe isso não, seu Zé, você não pode fazer isso não. Pois é. O senhor em vida, ele já trabalhando, o senhor em vida, o senhor tem que preparar fazer logo tudo direitinho, umas partilhas, para que o senhor morrer, todo mundo saber o que é seu e o que não é. Exatamente. Se no caso dele, ele morrer, e de repente tiver ligado, fica aquela briga, dá confusão. Você dava pouco. Então, para o cristão, certo, ele vida, porque ninguém sabe o dia da manhã. Isso. Ele já deixa tudo repartido. O ideal é que a pessoa se prepare, o ideal é que a pessoa se prepare. No meu caso, como eu não vou ter muita coisa para deixar, eu estou tranquilo, Eu sei que, porque assim, minha esposa sabe o que é que eu tenho, Agora assim, como é o caso de outros irmãos aqui, que tem fazenda, que tem cavalo, que tem casa em determinados lugares, Aí é outra história, aí tem que fazer. Eu concordo com o nosso conselho, precisa fazer. Sabe por quê, irmão? Dá muito problema esse caso de herança, você não tem ideia. E o pastor, acredite, um pastor, no meu caso, a gente às vezes tem que orientar as famílias depois que as pessoas morrem, porque estão brigam. Eu sou consultado por irmãos, por pessoas, para apaziguar, porque pastor também é advogado, é psicólogo, é tudo,
partes estão brigando, e geralmente eles chamam porque as partes estão brigando, tá? E um está querendo mais, o outro está querendo menos. Quando aconteceu uma situação dessa, em que meu pai veio a falecer, minha mãe postou, eu estava na missão, estava precisando, não posso negar, estava num momento ruim, terrível, mas minha mãe perguntou o que faria com uma casa que meu pai tinha em Candeias, alguma coisa assim. Se o que você ia querer, a minha pai, eu disse: não, minha mãe, veja uma das minhas irmãs que está precisando de comprar uma casa, porque pelo menos eu tenho uma casa, e faz um jeito aí, a minha parte eu quero que a senhora administre para quem está precisando da nossa família comprar uma casa, quem está morando de aluguel. Aí, para resolver, porque eu tenho uma casa, um bem, vende a casa lá, negocia, faz alguma coisa. Graças a Deus, a minha parte foi passada para minha irmã, e eu fiquei feliz porque, para não entrar em discussão, porque fulano queria, mas aí eu dizia: mas fulano, você tem casa, fulano, vamos ver quem é que não tem, vamos analisar a questão, tem que ter um consenso em uma hora dessa, ok? Se o senhor me perguntasse: mas o senhor estava precisando, estava na missão passando dificuldade, não estava passando dificuldade, irmão. Não passei fome, passando dificuldade é diferente de passar fome, porque eu fui moço e agora eu sou velho e vou envelhecer mais agora no dia 10 de agosto, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode levantar a mão da glória a Jesus? É forte. Então, quando eu estava falando sobre herança, eu quero introduzir o assunto seguinte. Olha que coisa interessante. Enquanto aqui na terra há essa questão de disputa por herança, o cristão tem uma herança que é incalculável o valor, e você não vai perder. Não vai ser assim uma herança que eu vou ter uma herança maior do que a do irmão Sérgio, eu vou ter uma herança maior do que a do Fernando. Não vai ser assim. O irmão Fábio não vai ter uma herança maior do que a do Fernando, não. Nós teremos uma herança que são as bênçãos espirituais em Cristo. A herança é igual, porque nós temos Cristo que intercede por nós. A herança, a glória da nossa herança do céu, olha que coisa interessante. Nosso irmão Jackson vai comer do fruto da árvore da vida, e eu também vou comer do fruto da árvore da vida. O irmão Jackson vai sentar na mesa para ceiar com Jesus e com os santos. Eu também vou ceiar e sentar com ele. Mas, irmãos, eu gosto disso. Sabe por quê? Aqui na terra, os irmãos sabem que existe a questão de hierarquia. Eu sou um pastor, os irmãos são membros, são ovelhas, né? A gente entende da responsabilidade. Mas quando eu chegar no céu, eu não vou ter essa responsabilidade. Não. Eu sou, e diante de Deus, e isso é importante que um pastor absorva essa visão sempre, inclusive aqui na terra, de que eu também sou ovelha de Jesus. Na questão de ovelha, eu sou ovelha como o Jackson é, eu sou ovelha como o irmão Fábio é, eu sou ovelha como Osana é, no que diz respeito à visão de Deus. Agora, a minha missão, a minha responsabilidade é maior que a de você. Isso não me faz ser melhor que você. Não deixa de eu deixar de ser ovelha, não deixa eu deixar de ser servo de Deus, porque se você é servo de Deus, eu também sou da mesma intensidade, e Deus não vai me tratar melhor porque eu sou pastor e tratar você que é pior porque é ovelha. Não existe isso, não existe. Isso não me faz ser melhor que os irmãos em nada. A herança que o irmão Jackson vai receber no céu, eu também vou receber. A herança que a irmã Thelma vai receber, eu também vou receber. Que o Mariozão vai receber, eu também vou receber. Que o nosso presbítero Cícero vai receber, também vou receber. Agora, tem uma diferença na coroa. Aí é outra história. Pastor, mas como é que é isso? Porque a coroa é resultado do trabalho, do seu trabalho na obra de Deus. Mas isso é outro assunto e é outra pregação. Então, no primeiro tópico, nós temos ações de graça e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição,
a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja conhecido aos seus eleitos, aos seus leitores, melhor dizendo, o espírito de sabedoria e revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Olha, o crente recebe o Evangelho, mas ele precisa da iluminação do Espírito Santo para ele entender o Evangelho, entender o que significa isso, entender a sua posição diante de Deus. Por isso que ele tem que dar graça. Ações de graça e intercessão são termos que nos remete à reflexão de que o crente, quanto mais se aproxima do Senhor, mais se apega à prática da ação de graça e da intercessão. Essas são coisas que precisamos muito nos dias de hoje. Ação de graça é agradecer a Deus pela situação, o momento que você está vivendo, mesmo na dificuldade, mas nós temos que dar graça. Porque o que a Bíblia diz acerca disso? Em tudo, porque, ora, qual é a vontade de Deus? Que você dê graça. E dar graça é você dá a conotação de que você não será um murmurador. Aquele que dá graça, ele não se torna um murmurador, porque a murmuração é oposta à ação de graça. Uma pessoa que é agradecida, ele se torna um murmurador. Por exemplo, talvez você nunca agradeceu pelo pastor que nós temos, mas existem muitas pessoas que têm o privilégio e acham que esse caminho seja o caminho melhor, de murmurar do pastor, de murmurar da igreja, de murmurar do templo, de murmurar do sistema, de fazer uma crítica sempre, enquanto nunca se vê essa pessoa dando graça. E se você observar bem, é muito ruim isso nos relacionamentos. O marido, entre o marido e a mulher, às vezes a mulher faz uma comida com tanta dedicação e o marido não dá graça, nunca diz que a comida está boa, mas no dia em que ela fizer a comida e a comida estiver salgada, ele faz questão de dizer que a comida está ruim, que a comida está salgada. Essa é uma pessoa que tem uma característica muito murmuradora. Ele nunca agradeceu porque essa pessoa fez a comida gostosa. Quando você vai em um restaurante em que você come e você elogia a comida, a pessoa se sente bem, mas quando você critica, a pessoa se sente mal, porque ela tentou fazer o melhor, mas de repente não saiu como ela queria. E às vezes as mulheres, elas têm uma frase muito já pronta: não saiu do jeito que eu queria, como dizendo assim, não está 100%, né? Mas na verdade ela está esperando você dizer que está gostosa, que está saborosa, que está maravilhosa. E eu admito que realmente o elogio é uma das formas mais importantes de a gente expressar, né, a nossa gratidão como Deus. E aí Deus chega e diz assim: ó, eu quero que vocês dêem graça em tudo, porque essa é a minha vontade. Eu quero, é como Deus diz assim, isso faz do meu querer, eu me sinto bem quando você dá graça. Então o primeiro tópico da nossa lição é ações de graça, agradecer a Deus. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você não tenha tudo o que você quer, porque às vezes você deseja muita coisa, e todo mundo deseja muita coisa. Eu desejo muita coisa, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo, eu gostaria que eu tivesse uma condiçãozinha melhor, uma casa melhor, uma casa mais arrumada, mas eu tenho que agradecer o que eu tenho. Deus deseja que eu agradeça o que eu tenho, porque Ele diz assim: ó, esta é a minha vontade, que em tudo você dê graça, né? Sim, irmão João. Pastor, mas aí, é isso que eu falar, é iguais, do jeito que a mulher come. É iguais. Por exemplo, se minha esposa fizer um almoço que vai salgado, não vou dizer que vai estar bom, não sei se sabe mais. Eu vou dizer, não, tá bom, não, está salgado. Claro que não. A questão, irmão João, Diácono João, a questão é o seguinte: é a força como se fala isso.
E também o fato de que muitos maridos só falam da comida da mulher quando a comida está ruim. Quando a comida, ou seja, ela, aí veja o quanto isso é, vamos dizer assim, decepcionante para a mulher. Vamos supor que nos 365 dias de um ano, sua esposa se dedicou, como ela tem uma habilidade muito boa de fazer comida, ela fez dos 365 dias do ano comidas maravilhosas. Ela diversificou, ela fez feijão com arroz, ela fez frango assado, ela fez frango grelhado, ela fez frango ensopado, ela fez carne ensopada, ela fez carne, ela fez assim, aquele cozido maravilhoso com carne. Ela se dedicou. Aí você comeu, a comida estava maravilhosa, você me disse, muito bem, minha esposa, maravilhoso. Dos 365 vezes que ela fez, você não agradeceu. Mas no dia que ela fez a comida salgada, você fez questão de dizer: a comida está salgada, a comida está ruim. Quer dizer, e os 364 outras vezes que ela fez, você disse alguma coisa? Você fez essa ênfase? O que Deus deseja? Que nós sejamos agradecidos. Eu estou usando o fato de que no dia a dia isso é uma coisa que as mulheres sentem. Agora eu pergunto para a sua esposa: você está olhando do seu lado, mas tem que dizer que a comida está salgada. Sim, até dizer que a comida está salgada, pode dizer: amor, está um pouquinho salgado, não está. E aí ela vai pedir perdão, mas aí eu pergunto: no dia seguinte estava salgada e você elogiou? Esse é o problema. O problema não está em não dizer que a comida está salgada, mas também saber como dizer e dizer também quando a comida está boa, né? Aí minha esposa, ela tem, como ela já está acostumada, né, a dizer que está gostosa, o que ela diz? Ninguém falou nada da comida hoje. Aí está vendo? Ela está pedindo: diga alguma coisa. A comida está excelente, maravilha, uma delícia. Isso, ela quer ouvir isso, porque ela está fazendo melhor. É claro que ela pode melhorar. Agora, dá uma delícia. Agora, eu acho que faltou só um pinguinho. É bem diferente de você chegar e dizer assim: a comida está ruim. Isso é diferente, porque acaba ofendendo. Porque ela fica esquentando, né, ali perto do fogão. Ela tem que tratar, ela tem que temperar, ela tem que esperar, não pode passar do ponto. E isso não é bom. Sabe o que é que toda mulher gosta? Aí tem umas mulheres que vão se zangando, ela fala o seguinte: está ruim a comida, então vamos almoçar fora. Agora na quarentena não dá, né? Mas vamos almoçar fora, compra a comida pronta, né? Pronta, comida pronta. Mostra dessa também, né, com os filhos. E o senhor falando do meu pai, quando ele era vivo, né? Ele não morria sem medo, sabia? Sim. Aí, às vezes, quando ele mandava fazer uma coisa que eu fazia meio mal feito, não era porque eu não queria fazer, porque ele não tinha realidade. Ele, seu burro! E hoje tem pais cristãos. Exatamente. É outra situação. Quer dizer, veja bem, vamos supor, o filho sempre faz, aí não recebe um elogio. Aí no jeito que faz mal feito, aí o pai chama logo de burro. Quer dizer, burro? Esse burro saiu de quem? É filho de quem? Automaticamente, veio da égua, não foi? E quem casou com a égua foi quem? Então, está vendo você? Então o problema. Então, irmãos, determinadas situações, exatamente, observe, vê que essa situação é uma situação, enquanto que o elogio não provoca isso. O elogio, você sabe por quê? O elogio, ele é uma forma, é saúde para o corpo. Quer um exemplo? Quando o presbítero Cícero sugere para ele, quando o professor irmã Selma, pastora, me perdoe, irmã Selma, não sei como que você não era crente não. Quando o irmão Cícero, que não era crente na época, foi conversar com a irmã Selma,
Ele não chegou dizendo: você é feia, você é isso, você é aquilo, porque é óbvio. Isso não é elogio, não é elogio. Jackson, quando foi conquistar a pastora presidente, esposa dele, a Hilda, ele não chegou dizendo palavras de crítica, não, ele chegou elogiando, porque o elogio é que conquista as pessoas. Então é muito mais fácil, e aí eu estou usando aqui a orientação de um curso, irmão, é como fazer amigos e influenciar pessoas. Nesse livro, o Daniel Carnegie diz o seguinte: se você quer fazer uma observação, primeiro elogie, porque o elogio ele quebra a força da observação, ou talvez da crítica. Primeiro elogie, depois faça a observação, porque até o tom de sua voz, quando você vai elogiar, você tem que usar um tom mais doce, e quando você vai criticar, você usa um tom mais grosso. Se você usou um tom de elogiar, evidentemente o cérebro da pessoa que está ouvindo vai receber a crítica como uma observação e uma sugestão. Olha como é diferente, veja bem, vamos mostrar isso na prática. Um casal, a mulher botou a comida e o marido acabou de comer. Aí quando ele come, que ele bota 2, 3 colheres na boca, ele diz assim: a comida está ruim. Que comida ruim? Você botou o que nessa comida? A mulher já dá uma vontade de pegar assim pelo pescoço e apertar até os olhos saírem pela frente, para dizer assim: ô filho de Deus, tu não está valorizando o teu trabalho, homem? Tu sabe o quanto eu demorei para fazer essa comida? Só porque eu errei um pouquinho no sal, só porque a mão desceu um pouquinho mais, pesou um pouco. Veja bem, a mulher ela já se arma para dar uma dura, porque ela se sente como empregada, como cozinheira, entendeu? Ela se sente que só não pode errar, ela vai sentir uma série de emoções ruins, tudo ruim, e vai logo revidar, e vai logo dar o troco, né? Porque é uma coisa minha, o homem também faz isso. Só que agora vamos para um cenário diferente. Um homem que é inteligente, ele vai ventilar a irritação da mulher. Esse é um termo psicológico, ok? De relacionamento. Quando falamos ventilar, eu sei que os irmãos como ventilar? O que ele vai fazer? Presta atenção. O marido inteligente e que sabe ventilar, né, o momento difícil, ele vai dizer o seguinte: aí primeiro ele faz uma carinha de que não gostou, uma cara básica. Aí a mulher vai perguntar: o que tem? Não, amor, a comida está boa, só está um pouquinho pesada no sal. A mulher não vai ter argumento para questionar. É muito mais fácil ela chegar e dizer: hoje mesmo, mas na próxima vez eu vou aliviar um pouquinho o sal, realmente ficou um pouquinho pesado. Você percebe que a pessoa admite o erro e não bate por causa da ação de graça. É isso que Deus quer. Você sabe por que o povo de Israel, não chegou na terra de Canaã em 40 dias e levou 40 anos? Por causa de uma coisa muito simples: murmuração. E a murmuração partiu do momento, logo no início, quando eles disseram, faltou água, faltou comida, e eles disseram: era melhor ter ficado no